Araújo causou polêmica após afirmar em uma sentença que nem Umbanda nem Candomblé podem ser consideradas religiões. Para o magistrado, falta texto base e hierarquia. O Ministério Público pediu que vídeos de ofensa à Umbanda e ao Candomblé fossem retirados da internet. O pedido foi negado pelo juiz, mas ele voltou atrás e reconheceu as manifestações afro-brasileiras como religiões. Essa questão da definição da religião é um dos problemas mais complicados na filosofia da religião, porque é um fenômeno muito diversificado, tem vários aspectos. Uma das maneiras mais simples de tentar encontrar uma unidade em meio a essa diversidade é fazer uma reflexão a partir da própria etimologia da palavra religião, que tem basicamente dois sentidos originais. Um é o de religare, que é o mais comum, é a ideia de que na religião você tem uma tentativa de voltar a se aproximar de uma realidade fundamental, uma realidade que não exatamente coincide com o que a gente tem no dia a dia, no cotidiano. E essa aproximação, ela indica um caminho de salvação, ou seja, de você sair de algo que é inferior, que é insatisfatório, para o que é pleno e rico e absoluto. Então, a religião seria esse caminho de salvação na direção do absoluto, do pleno, do infinito. Isso você tem claramente nas religiões afro-brasileiras. Elas têm um conjunto de ritos, de atividades que visam exatamente isso, essa troca, esse aumento da energia, como eles chamam, né, de axé, que é em Yorubá, num ritual que tenta se aproximar dos orixás, dessa realidade que não está presente de uma maneira comum no dia a dia. A outra maneira, outro sentido etimológico da palavra religião é o relegere, que é ler de novo, é o estar sempre em contato com uma tradição, ou seja, com determinada visão de mundo que dá sentido à existência. Então você tem um conjunto de símbolos, de prescrições acerca do que deve ser feito, do que não deve ser feito, de mitos, de histórias acerca da origem das coisas, que dão, como eu falei, sentido à existência. E você também tem isso, claramente, nas religiões afro-brasileiras. Então, não vejo por que não considerar Candomblé, Umbanda como religiões. Com certeza são. Esse caso gerou uma repercussão a nível nacional, onde nós sofremos mais do que um preconceito na negligência desse juiz a nosso respeito, né? A Federação de Umbanda e Candomblé, junto ao FOAFRO, as outras redes sociais, estavam trabalhando junto em pró, né, de correr atrás dos nossos direitos, né, a respeito da decisão desse juiz. Levamos à tona essa situação, né, onde ontem o juiz voltou atrás da decisão dele, onde ele colocou expostamente que Umbanda e Candomblé não seriam religiões, ele voltou atrás. E diante de tudo isso, nós sabemos que a nossa religião, né, os nossos ancestrais, já vem vindo isso há muitos anos, os nossos preconceitos, né? E Umbanda e Candomblé, eles são muito mais do que uma religião. Eles são uma cultuação, eles são uma adoração, eles são vida, né? Eles são natureza, eles são um tempo. Quando eu fui contactado, quando eu recebi a mensagem do que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, nós então mobilizamos todos o povo para que viesse à rua, para que nós pudéssemos fazer então o nosso protesto, né? Pois entendemos que a sentença do juiz, ela fere gravemente a Constituição, onde reza o livre exercício de fé. O livre exercício de fé, o livre exercício de culto. E ao vermos um magistrado indo contra uma legislação brasileira, em prol de uma denominação religiosa, que sabemos muito bem que este é o objetivo, né, que possibilitaria essas denominações religiosas aumentarem os seus ataques às religiões de matriz africana. Recentemente nós tivemos aqui em Brasília um incêndio de uma casa de candomblé, que foi a casa de Mãe Branquinha. Tivemos a morte de uma mãe de santo no Rio Grande do Sul. Tivemos a morte de um pai de santo também no Pará.
tivemos a morte de um pai de santo apedrejado em Roraima. Quer dizer, então, isso tudo motivado por uma guerra santa disfarçada que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é necessário nós, membros das religiões de matriz africana e brasileiras, nos manifestarmos contra esses acontecimentos, e o nosso posicionamento, antes de mais nada, é deixarmos bem claro que nós não vamos tolerar mais nenhum ato de intolerância contra a nossa comunidade, e ela será respondida à altura. E falo mais ainda a todo o povo de Axé: se nós podemos peitar um juiz, nós peitamos qualquer um, porque o nosso juiz é Xangô e ele está conosco. A religião tem uma das facetas mais importantes dela, é a sua ligação com a política, no sentido amplo, não só no sentido, digamos, mais limitado de relação com poder no Estado. Ela tem a ver com o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras. Então, se você tem uma concepção restritiva demais e que, na verdade, leva a considerar a prática e a atividade dos outros como não sendo aquilo que deveria ser religião e, portanto, não conferindo a ela os direitos que a atividade religiosa e a consciência religiosa têm, você pode levar a esse tipo de situação que é indesejável do ponto de vista da paz social, da colaboração entre as pessoas, que é a noção mais ampla de política, né? Quer dizer, você tem aí, na verdade, uma consequência política extremamente negativa. Quer dizer, e a intolerância, né, implicaria, na verdade, uma perda da possibilidade de colaboração, de aprendizado mútuo, que, na verdade, é a tendência predominante no pensamento sobre religião e política hoje. Quer dizer, o diálogo interreligioso é algo que tem que ser fomentado, ao contrário de uma concepção que leva ao conflito, à beligerância. Então, é claro, numa sociedade democrática, você tem que dar o direito das pessoas se expressarem. Elas podem ter, de verdade, concepções críticas acerca da outra religião, mas isso tem que ser feito de uma maneira respeitosa e sempre pensando que o outro tem direito à diferença, né?